Olá! O estudo do limite é a base para o cálculo diferencial e integral. Então, se a gente não souber limite, a gente vai ter muita dificuldade, vai ser aí quase impossível aprender derivadas, aprender integrais e etc. Todo o resto do cálculo, certo? E aí você quer saber, então, as noções intuitivas, o que a sua intuição, o que a nossa intuição aqui fala sobre limite, e quer saber o que o Newton, o Leibniz e o Neymar têm em comum? É isso aí, o que o Neymar tem em comum com isso aí? Ora, então vem comigo. Ora, aqui você vê a foto do Newton, do Neymar e do Leibniz. E se você quiser saber o que eles têm a ver com cálculo, o que eles têm a ver com limite, fique comigo até o final do vídeo. Lá no finalzinho eu vou dar um exemplo aqui e colocar o Neymar como contexto do nosso estudo de limite. É ou não é? Beleza, então. Nós vamos começar essa nossa aula analisando aqui alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 0, que é um exemplo bem básico, só para a gente ver, ter uma noção aí do que seria o limite, beleza? Então vamos lá. Seja a função f de r em r, ou seja, dos números reais lá nos números reais também, domínio real e contradomínio real, definida por f de x igual a 2x menos 3, esboce o gráfico e determine, caso exista, o valor para o qual a função f se aproxima quando x se aproxima de 3. Uma coisa muito importante para você saber no cálculo de limite é exatamente a palavra aproxima, beleza? Então, quando a gente calcular o limite, o x ele vai sempre se aproximar de um valor, ele nunca vai ser igual àquele valor, beleza? Então é o seguinte, bom, para determinar isso daí então, eu vou fazer uma tabelinha e aí dá valores para o x que estejam próximos ali do 3. Vamos fazer essa tabela aqui. Aqui eu vou ter os valores do x, e aqui eu vou ter então o correspondente na f de x igual a 2x menos 3, tranquilo? Então é o seguinte, ó, se o x, vamos lá, valores próximos de 3, há duas maneiras de me aproximar do 3. Eu posso me aproximar do 3 vindo da direita e posso me aproximar do 3 vindo da esquerda, ou seja, eu posso dar valores para o 3 que sejam próximos do 3, só que menores que ele, e posso dar valores para o 3 que sejam próximos de 3, mas um pouquinho maiores que ele. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar valores maiores do que 3 um pouquinho. Então digamos 3,01. Está bem próximo ali do 3. Quanto vai valer a f de 3,01? Ora, é só substituir. 2 vezes 3,01 menos 3. Isso vai dar igual a quanto então? Vai dar 6,02 menos 3, que é igual então a 3,02. Olha aí. Então deu um valor aqui ó, que está próximo de 3, beleza? Agora um valor um pouquinho mais próximo de 3, digamos 3,001, tá? Então vou calcular a f de 3,001 e ela vai dar igual, então, quando eu fizer essas contas todas, ela vai dar igual a 3,002. Deu ainda mais próximo ali do 3. Agora vamos pegar valores um pouquinho menores do que 3. Tá? Vamos nos aproximar pelo 3 agora com valores menores que 3. Então vou pegar aqui, por exemplo, o 2,9. Está bem pertinho do 3 e é menor que o 3. Então, quando eu calcular a f de 2,9, o que eu vou ter? 2 vezes 2,9 menos 3. Isso aqui vai dar igual a quanto? Ó, vai dar isso daqui, 5,8 menos 3, que dá igual, então, a 2,8. Olha aí. Então, deu um valor também próximo de 3. Agora, se eu pegar o valor 2,99 e fizer a f de 2,99, eu estou ainda mais próximo do 3. Quando eu calcular tudo isso, eu vou chegar então que o valor da f de 2,99 vai ser 2,98. Deu ainda mais próximo do 3. Então, quanto mais eu me aproximo do 3, mais a função está convergindo para o 3. Tranquilo? Vamos fazer um gráfico aqui para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Vou fazer aqui o eixo do y, que é a mesma coisa que a f de x, né? E o eixo aqui, ó, do x. O x igual a 3, ó, 1, 2, 3 está por aqui. E a função, ela vai ter o seguinte aspecto. Vamos lá. Aqui está o zero. Quando o x for zero, a f de zero vai dar quanto? Vai dar menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3 vai estar aqui embaixo, ó, vai passar aqui. Aqui está, então, menos 3. E quando o x for igual a 1, por exemplo, o x igual a 1 está aqui, a função vai dar igual a quanto? 2 vezes 1, 2, 2 menos 3, menos 1, né? Então vai dar menos 1 e o ponto está aqui, ó. Logo, esse gráfico ele vai ter o seguinte aspecto. Ele é uma reta, né? Função afim ali do primeiro grau. Então, ele vai passar por aqui, certo? Vai passar por aqui também, ó. Então ele vai ter esse aspecto.
Aqui, belezinha, tá aqui o gráfico da nossa f de x igual a 2x menos 3. É ou não é? Agora é o seguinte, quanto mais o x ele se aproximar do 3 pela direita, que foi o que nós fizemos aqui primeiro, né? Repara só, eu tenho ali como me aproximar do 3, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, pela direita, esses valores aqui, ó, que estão próximos do 3, mas são um pouquinho maiores do que 3, para onde essa função aqui ela está indo? Vamos analisar, olha só. Aqui, ó, se eu ligar esse ponto, eu vou ter o seguinte, a função ela está cada vez mais se aproximando desse valor aqui, né? Olha só. Se eu me aproximar do 3 pela direita, a função ela está vindo para cá. Ó. Então, se eu pegar um valor aqui, por exemplo, a função vai ter esse correspondente aqui, lá no eixo do y, certo? Se eu pegar um valor ainda menor, digamos aqui, ó, olha aí, vai dar um valor menor ainda. Então aqui, como está o 3, eu estou percebendo que cada vez que eu me aproximo desse 3 aqui, a função se aproxima desse 3 aqui no y. Certo? Então posso dizer ali, ó, que o limite de 2x menos 3, quando o x está tendendo ao valor 3 pela direita, aí eu coloco esse maisinho aqui em cima para dizer que está vindo pela direita, valores um pouquinho maiores do que 3, isso é igual então a 3. Tá claro? E agora pela esquerda, se eu me aproximar do 3 pela esquerda, aqui, ó, por aqui, o que vai acontecer? Ora, quando eu pegar valores cada vez mais próximos aqui do 3 pela esquerda, digamos esse valor aqui primeiro, ó, eu vou ter esse correspondente, certo? Vai estar aqui. Se eu pegar agora um valor ainda mais próximo de 3, aqui assim, ó, repara, que vai dar mais próximo ainda desse 3, então quando eu chegar cada vez mais próximo, olha aqui, ó, vai estar ainda mais perto do 3. Então, eu posso escrever isso daqui, ó, como sendo... Deixa eu só apagar aqui para ficar mais prático para a gente enxergar, né? Eu posso dizer aqui, então, ó, que o limite de 2x menos 3, quando o x ele tende ao valor 3 pela esquerda, aí eu coloco um menos ali em cima, tá vendo aqui, ó, para dizer que são valores menores do que 3, mas bem próximos de 3, sem ser igual a 3, beleza? Esse limite vai ser igual, então, a 3, como nós analisamos aqui através desse gráfico. É ou não é? Beleza? Então, esse primeiro exemplo aqui está bem claro, bem simples. Quando os limites laterais, ó, esse limite lateral aqui, quando o x tendeu a 3 pela direita, deu 3. Esse limite lateral, quando o x tende ao 3 pela esquerda, deu também igual a 3. Os dois limites laterais deram iguais. Eu posso escrever simplesmente, então, que o limite de 2x menos 3, quando o x tende ao 3... Aí eu não coloco nem mais nem menos ali em cima, ele está apenas tendendo ao 3, fica subentendido que é pela esquerda e pela direita. Isso é igual, então, a 3. Eu posso escrever simplesmente assim. Beleza? Tá bem claro aí? Então, tranquilo, vamos seguir para o próximo exemplo. Aqui eu tenho mais um exemplo, que é o exemplo 1. Agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Vamos lá. Seja a função f dos reais menos o menos 1 ali. Eu estou tirando o menos 1 do domínio. Nos reais, contra o domínio real, definida por f de x igual a x ao cubo mais 1 sobre x mais 1, aí a gente percebe por que tem que tirar esse menos 1 aqui, né? Porque se o x valesse menos 1, olha o que ia acontecer. Se eu calculasse aqui a f de menos 1, seria menos 1 ao cubo mais 1 sobre menos 1 mais 1, certo? Onde tem o x ali, eu troquei pelo menos 1. E aqui, ó, menos 1 elevado ao cubo, dá menos 1. Então vai dar menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. E quanto que dá isso? Ó, 0 dividido por 0. 0 dividido por 0. É um problema, né? Porque quanto é 0 dividido por 0? Pensa comigo. Se 0 dividido por 0 valesse alguma coisa, eu poderia dizer que 0 dividido por 0 é, sei lá, um número qualquer, z, por exemplo. E aí, se eu jogar esse 0 lá para o outro lado, eu sei que 0 seria igual a z vezes 0. Agora, que número tem que ser esse z aqui? Quanto tem que valer aquele z para que 0 vezes z dê igual a 0? Pode valer qualquer número, concorda comigo? O z pode ser igual a 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Pode ser 1, 0 vezes 1 dá 0. Pode ser menos 3,7, porque 0 vezes menos 3,7 dá 0. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer valor. É um valor indeterminado, tá claro? Então por isso que a gente fala que 0 dividido por 0 é uma indeterminação.
Tá? Então, eu não posso calcular o valor do limite dessa maneira. Porque aqui nesse outro exemplo aqui, tá? Você poderia perguntar assim para mim, mas professor, aqui fica muito claro, se eu trocar o valor do x pelo 3, ó, calcular a f de 3, quanto que dá isso? Isso vai dar quanto? Ó, 2 vezes 3 menos 3. E aí 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 3 dá 3. E deu exatamente o mesmo valor do limite. Só que eu não posso fazer isso sempre, exatamente como quando acontece nesse caso aqui desse primeiro exercício. Se eu substituir simplesmente esse menos 1 aqui que ele está perguntando, vamos continuar lendo o enunciado, que eu estou me antecipando aqui, vamos continuar lendo. Ó. Ele pede para esboçar o gráfico e determinar, caso exista, o valor para o qual a função f se aproxima quando x se aproxima de menos 1. E aí, como eu estou falando, por que eu tenho que tirar aquele menos 1 ali do domínio? Porque se o x valer menos 1, eu caio nessa indeterminação. Então, eu não posso pegar simplesmente um limite, substituir o x pelo valor que ele se aproxima e calcular. Tá? Porque nem sempre a função vai ser contínua naquele ponto. Se a função for contínua, bonitinha, igual é naquele outro exemplo, ó, perceba que nesse exemplo aqui a função ela é toda contínua, certo? Aí eu posso fazer tranquilamente isso, porque a função não tem nenhum buraco, não tem nenhum pulo e nem nada. Perceba que ela é totalmente contínua, bonitinha, então eu posso pegar simplesmente o valor para o qual x se aproxima, substituir e calcular. Aí funciona tranquilamente. Agora, para esse exemplo aqui, isso não vai resolver, tá? Exatamente porque esse menos 1 não faz parte do domínio. Tá claro? Então posso apagar isso daqui, né? E vamos agora calcular esse limite aí. Pois bem, como você já sabe, eu acabei de falar aqui, o valor do x ele nunca será igual a menos 1, ele se aproxima, tá? Tanto por valores um pouquinho menores que o menos 1, quanto valores um pouquinho maiores que menos 1, beleza? Então vamos jogar aqui na tabela, só para ver quanto que vai dar isso daí. Fazer uma tabelinha aqui, tá? Aqui eu vou ter valores do x e aqui eu vou ter da f de x igual a x ao cubo mais 1 sobre x mais 1. Beleza? Então vamos lá. Se eu der um valor para o x aqui bem próximo de menos 1, só que um pouquinho maior que ele, tá? Tendendo ao menos 1 pela direita, um pouquinho maior que ele, eu vou dar aqui, digamos, o valor menos 0,9. Tá bem pertinho do menos 1, né? Vamos usar a calculadora aqui para facilitar a nossa vida, ó. Beleza. Então o que eu vou ter aqui vai ser menos 0,9, menos 0,9 elevado ao cubo, certo? Mais 1, dividido por menos 0,9, mais 1. Quanto vai dar isso, então? Olha aí, deu 2,71, certo? Vamos botar aqui. Deu 2,71, positivo. Agora, vamos chegar mais próximo ainda. Vamos botar o menos 0,999. E vamos ver quanto vai dar isso na calculadora. Vamos lá. Aqui eu teria, então, o quê? Eu teria menos 0,999, fecha parênteses, elevado ao cubo, mais 1, dividido por menos 0,999 mais 1. Quanto que dá isso aqui, então? Olha aí, deu um valor ali pertinho do 3, né? Então vou colocar aqui, ó. Deu aproximadamente 2,9... Quanto que deu lá? 997... 997, deixar assim, 997 está bem pertinho do 3. Então eu tendo a acreditar que vai dar 3 esse limite, tá? Mas vamos lá, vamos agora pegar valores que são um pouquinho menores que menos 1. Aqui eu peguei valores um pouquinho maiores que menos 1, né? Vamos pegar então o menos 1,01, só para a gente ter uma comparação ali. Quando o x ele for menos 1,01, e aí eu elevo ao cubo, certo? Que é isso aqui, né? Elevado ao cubo, mais 1, dividido por menos 1,01, mais 1. Então ele está bem pertinho do menos 1 ali, só que um valor um pouquinho menor que menos 1, né? Vamos ver quanto vai dar isso. Ó, deu 3,03 aproximadamente. Deu 3,03. Então você percebe aqui que eu estou tendendo a acreditar que vai dar realmente 3. Vamos fazer mais uma vez, mais um valor aqui. 0,01 agora. Tá, vamos ver quanto vai dar isso.
Então, eu vou ter menos 1,001 elevado ao cubo mais 1 dividido por menos 1,001 mais 1 igual, olha lá, 3,003. Deu ainda mais próximo do 3. 3,003. Então, tendo a acreditar que o valor do limite é esse. Agora, vem comigo aqui, vamos calcular o limite dessa função aqui. Essa função, ó, como eu estou excluindo o menos 1 do domínio da função, eu posso muito bem simplificar isso daqui, certo? Da seguinte maneira. Bom, vou tentar simplificar então, efetuando a divisão diretamente. Ó, x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. Vamos efetuar essa divisão aqui. Ora, aqui eu posso colocar, ó, x ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado vezes x vai me dar aquele x ao cubo lá, né? Então vou começar a subtrair. Ó. Subtraio aqui por x ao cubo. Aqui, x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado, então subtraio por x ao quadrado. Quanto vai dar isso daqui então? Vou cancelar esse termo, vai me sobrar menos x ao quadrado mais 1, certo? Então, por quanto eu tenho que dividir agora aqui? Ora, aqui eu vou dividir por menos x, certo? Então, menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Quando eu subtrair aqui, eu vou ter mais x ao quadrado. E menos x vezes 1 vai dar menos x. Então, aqui vai dar mais x. Fazendo essa conta aqui, ó, vai cancelar, vai me sobrar o quê? X mais 1. E aqui, x mais 1 dividido por x mais 1 dá 1. E aí o resto dá 0, então a divisão deu exata. Deu x ao quadrado menos x mais 1. Então o gráfico da função vai ser essa parábola, né? Vamos lá, vamos desenhar a parábola. Deixa eu apagar tudo aqui, ó, só para facilitar a nossa vida. Então essa mesma função aqui, como a gente acabou de ver, eu posso reescrever como sendo f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1. E aí para fazer essa parábola aí, vamos lá, vamos desenhar o eixo do y. Aqui, ó, f de x. E o eixo do x. Aqui está o zero. Ora, quais são as raízes dessa função quadrática aqui? Bom, essa função quadrática aqui, ela vai ter o discriminante delta. Vamos lá, b ao quadrado menos 4ac, né? Você lembra muito bem disso? Vai ser igual a quanto? Vai ser o b ao quadrado menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1 também. Repara que isso daqui vai dar negativo, certo? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 4. Então, deu menos 3. Essa função aqui, ela não tem raiz real, certo? Então ela vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, só que sem raiz. Mas eu consigo determinar aqui o vértice da parábola, beleza? Então vamos lá, o vértice da parábola é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então o vértice da minha parábola aqui vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Então vai ser 1 positivo sobre 2, né? Meio. Onde está o meio no x aqui? Porque a primeira coordenada aqui é x, né? Então meio está aqui, né? Meio, e menos delta sobre 4a. O delta deu menos 3. Opa, só acertar isso daqui, né? Porque 1 menos 4 deu igual a menos 3, beleza? Então, menos 3, menos com menos aqui vai dar mais. Então, 3 sobre 4 vezes 1, que dá 4, né? Então, vou ter isso daqui como coordenadas do meu vértice. Onde está o 3 quartos? 3 quartos é 0,75, tá por aqui assim, né? Então, aqui vai estar o vértice da minha parábola, mais ou menos. Agora vamos esboçar essa parábola. Bom, eu sei pelos meus cálculos ali, eu estou desconfiado, que o menos 1 aqui, tá? Ele está tendendo para o 3. Então, digamos aqui assim, mas ele nunca vai ser ali, essa função ela nunca vai poder assumir esse valor menos 1, beleza? Então, na hora que eu for esboçar o gráfico, aqui eu vou colocar uma bolinha aberta, certo? Então, essa parábola ela vai ter o seguinte aspecto. Aqui é o vértice, né? Então, ela vai ter esse aspecto aqui, né? Beleza. Aqui, ó, é o 3 e aqui é o 1. Então, vamos lá. Quando o x ele se aproxima do menos 1 pela esquerda, repara que quanto mais próximo do menos 1 eu tiver, mais próximo do 3 vai dar. É ou não é? Da mesma forma acontece aqui, ó. Quanto mais próximo do menos 1 eu tiver pela esquerda, mais próximo do 3 vai me dar aqui em cima. Olha aqui. Eu vou estar espremendo. Quanto mais eu espremo aquele menos 1 ali, mais próximo eu vou chegando daquele 3.
tá? Só que nunca esse x vai assumir o valor menos 1. Então essa função aqui ela nunca vai ter esse ponto menos 1 e 3. Esse ponto aqui não existe para essa função, exatamente porque ela não está definida. Eu tirei o menos 1 do domínio por causa disso que eu já falei anteriormente, que daria aquela indeterminação 0 sobre 0. Tá claro? Portanto, aqui ó, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que o limite de x ao cubo mais 1 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1, isso é igual então a 3. É ou não é? Acabamos de ver isso, beleza? Agora vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui de uma outra maneira. Como eu sei que o x ele nunca será igual a menos 1, e eu já simplifiquei isso daqui, né? Você concorda comigo que deu isso daqui ó, na nossa conta? Eu só posso simplificar, porque o x ele nunca vai ser igual ao menos 1, tá? Porque se ele fosse igual aqui daria 0 sobre 0, né? E aí eu não poderia simplificar. Como o x ele nunca vai ser igual a menos 1, eu posso fazer a simplificação. E aí isso vai ser igual, então, ó, repara só, vamos tirar esse 3 aqui e vamos fazer dessa outra maneira. Isso vai ser igual ao limite de x ao quadrado menos x mais 1 para quando o x tender ao valor menos 1, certo? Agora sim, ó, se eu substituir o menos 1 aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que isso aqui vai ser igual, esse limite aqui, vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos menos 1, mais 1. E olha aí quanto vai dar. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Menos menos 1 vai dar mais 1. E aquele outro mais 1 ali, isso deu exatamente igual a 3. Então, o limite disso daqui é igual a 3 de fato. Olha aí, tá claro? Então, tanto faz me aproximar pelo menos 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, que o limite vai dar igual a 3. Agora, esse exemplo aqui, ó, o exemplo 2, que é o seguinte, eu tenho aqui uma função condicional, olha aí. Ele me dá o gráfico dessa função dos reais nos reais, que é definida por isso aqui, ó, ela é x se o x é menor ou igual a 1, e 4 menos x se o x é maior que 1. Ele quer saber para qual valor a função se aproxima quando x tende a 1. Então, eu estou interessado nessa vizinhança aqui, ó, desse número 1, certo? Quando x vale 1. Então, se eu me aproximar do 1 aqui pela esquerda, só analisando o gráfico, eu percebo o seguinte, ó, quanto mais próximo eu fico do 1 aqui, ó, vamos ver, um valor mais próximo ainda do 1 aqui. Olha aí. Eu estou chegando próximo de qual número? Eu estou chegando próximo aqui do 3. Quanto mais eu espremo 1 pela direita dele, por valores um pouquinho maiores do que 1, eu estou chegando próximo do 3. E quanto mais eu espremer esse 1 aqui, vindo pela esquerda, olha o que vai acontecer. Digamos aqui, ó, esse valor aqui vai me dar esse correspondente. Esse valor aqui, mais próximo do 1, vai me dar esse correspondente. Esse valor aqui, ó, vai me dar esse. Então eu estou chegando próximo aqui desse valor 1. Então você percebe o seguinte, que o limite dessa f de x ali, eu não vou escrever ela toda, vou botar só f de x. Quando x tende ao 1 pela direita, o limite dessa função foi igual a 3, certo? Pelo gráfico nós analisamos isso. Esse limite aqui foi igual a 3. E o limite da f de x, quando x tende ao 1 pela esquerda, tá? Vindo por aqui pela esquerda, esse limite deu igual a 1. E aí você percebe que o limite lateral pela direita deu 3 e o limite lateral pela esquerda deu 1. Os limites são diferentes. Repara só. Repara que aqui, ó, o limite da f de x, quando x tende a 1 pela direita, é diferente do limite da f de x, quando x tende a 1 pela esquerda. E quando os limites laterais são diferentes para um mesmo valor ali, né? Então eu digo que o limite não existe. Tá? Então eu vou dizer aqui, ó, que esse limite ele não existe. Tá claro? Então esse limite aqui ele não existe. Beleza? E agora eu separei aqui, ó, para a gente fazer, depois no próximo vídeo, alguns exercícios. Então tá aí, ó. Vamos lá. Esboce o gráfico e determine o limite da f de x para quando x tende a 0 para essa função aqui, ó, x ao quadrado sobre x. Aí depois o limite para f de x quando x tende a menos 3 para essa função, ó, módulo de x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. E aí você vai relembrar aí coisas da matemática básica, o módulo e tal. E na letra C, o limite da f de x para quando x tende a 0 para essa função aqui condicional, ou seja, a função raiz de x mais 1 se o x for maior do que 0,
e seno de x mais 1 se o x for menor ou igual a zero. Esses 3 exemplos aqui, esses 3 exercícios, eu vou resolver no nosso próximo vídeo, beleza? Mas é claro que você tem que fazer para você treinar e aí relembrar as coisas da matemática básica. Você pode analisar aí o nosso vídeo de pré-cálculo, tá? O nosso curso pré-cálculo, que eu estou tratando de tudo isso lá nesse curso, tá? Trigonometria, essa parte toda da matemática básica. Beleza? Então, quando eu fizer esse vídeo, eu vou colocar uma anotação aqui em cima, um link, e aí você poderá assistir a resolução. Tranquilo? Agora você deve estar se perguntando sobre o Neymar. O que o Neymar tem a ver com Newton e o Leibniz? Vamos ver, vem comigo aqui. Ó. O que o Neymar tem a ver com o Newton e o Leibniz? Ora, é o seguinte, vamos fazer aqui o plano cartesiano, e aí eu tenho a seguinte informação, que o Neymar, dentro do futebol brasileiro, apesar de ele estar lá no Barcelona no momento, mas dentro do futebol brasileiro, ele é um dos jogadores mais rápidos que tem, certo? Teve um gol aí do Santos que você vai ver agora, repara só nesse gol que está passando aí na sua tela. Olha só o Neymar, ele sai em disparada com a bola dominada e ele percorre 65 metros em 9 segundos e meio. É muito rápido, com a bola dominada, até fazer o gol. Olha aí. Então nós temos essa informação. E é uma das coisas que o cálculo se ocupa também, de calcular a velocidade instantânea. O que eu quero saber é que a reportagem, quando depois saiu, depois desse gol aí, saiu uma reportagem falando que o Neymar atingiu a velocidade máxima de 31,5 km por hora. É muita coisa. É ou não é? Só que, se você for calcular a velocidade média do Neymar, o que é a velocidade média? A velocidade média ele vai ser a variação no espaço, que eu vou chamar aqui de ΔY, sobre a variação no tempo, que eu vou chamar de ΔX, tá bom? E aí, essa velocidade média do Neymar, qual foi a variação dele no espaço? Ele percorreu 65 metros. 65 metros. E qual foi a variação dele no tempo? 9 segundos e meio, certo? E aí a velocidade dele, quando a gente efetuar essa divisão aqui, vou fazer na calculadora para facilitar a minha vida. Então aqui eu tenho a calculadora. Vamos lá. 65 dividido por 9,5. Quanto isso vai dar? 6,842, blá blá blá. Vou colocar 6,84 aproximadamente, tá? Então deu 6,84 metros por segundo. Se eu quiser saber a velocidade em quilômetros por hora, o que eu tenho que fazer então? Ora, basta que eu multiplique esse valor por 3.600. Por que 3.600? Porque em uma hora tem 3.600 segundos. É ou não é? Pode analisar aí. Então, multiplicando por 3.600, eu vou ter 24.631. E agora eu divido por 1.000. Por que eu estou dividindo por 1.000? Porque aqui eu vou ter a quantidade de metros que ele faz em uma hora. Eu quero quilômetros por hora, né? Então, divido por 1.000 para transformar de metro para quilômetro. Isso vai ser igual, então, a 24,6 aproximadamente. Então, a velocidade média do Neymar nesse percurso foi de aproximadamente 24,6 km por hora. E aí você repara que na reportagem ele falou que a velocidade máxima que o Neymar atingiu foi de 31,5 km por hora. Então, não foi a velocidade média dele, foi a velocidade instantânea. Num instante ali o Neymar atingiu aquela velocidade. Igual no seu carro, por exemplo. Você está dirigindo ali e o seu ponteiro da velocidade está sempre mudando. Você nunca está numa velocidade constante o tempo todo. O Neymar ele não começou a correr já a 24,6 km por hora. Ele domina a bola, ainda meio que parado ali, e aí ele tem uma aceleração, tá? E depois ele atinge a velocidade máxima dele, mas aí depois ele continua numa velocidade constante, ele não segue acelerando até o final, certo? Então vamos lá, vamos analisar o que acontece aí com o Neymar. O que isso tem a ver com o limite, então? Vai ser o seguinte, eu vou chamar aqui esse eixo do x, tá? Como sendo o tempo em segundos e o eixo do y como sendo a distância percorrida em metros. Então digamos que aqui estejam os 65 metros que o Neymar percorreu. E aí, digamos aqui, estejam os 9 segundos e meio que o Neymar demorou para percorrer 65 metros. E aí é o seguinte, se eu conectar esses dois pontos aqui, né, ó, vamos ver o que vai dar. Conectar aqui, né? Aqui está o pontinho. E aí é o seguinte, se eu analisasse só a velocidade média do Neymar, tá? Ele teria o seguinte gráfico aqui, seria esse pontilhado em vermelho que eu vou fazer aqui, né? Ó. Uma velocidade está sempre crescente, né? Só que crescendo de uma maneira uniforme. Tá? Só que a gente sabe que não é assim que acontece. O que acontece então com a velocidade do Neymar? Primeiro ele começa acelerando devagarzinho, tá? Então aqui, ó, eu vou ter essa velocidade desse jeito aqui, se comportando desse jeito, esse gráfico, tá? Depois ele tem uma aceleração,
certo? Aí ele passa aqui, ó, repara que ele fica por cima agora desse pontilhado que eu fiz, e aí depois ele vai atingindo uma velocidade constante ali, tá? E vai cansando um pouquinho. E aí ele tem mais ou menos esse gráfico. Esse aqui vai ser o comportamento do gráfico da velocidade do Neymar, tá? Então ele começa acelerando, ele fica aqui por baixo e depois ele fica aqui por cima e até chegar na velocidade que ele atinge ali no instante final, tá claro? E aí é o seguinte, digamos que aqui, ó, repara que a cada ponto nesse gráfico a gente tem uma inclinação diferente. Ó, aqui eu teria essa inclinação, aqui, ó, eu teria essa inclinação, é o lugar onde está mais inclinado aqui no gráfico, né? Aqui eu teria essa inclinação e aqui eu teria essa. Agora, para eu saber essa inclinação qual foi, para saber a velocidade instantânea dele naquele ponto, eu preciso saber o valor dessa inclinação da reta tangente naquele ponto, tá claro? E aí, para saber isso, eu pego, digamos que o ponto é esse aqui, que eu quero saber, né? Eu vou pegar aqui, ó, uma determinada variação, um ΔX aqui, uma determinada variação no tempo e uma determinada variação aqui no espaço que ele percorreu. Então, ΔX e ΔY. E aí a gente vai saber o seguinte, que se esse ΔX aqui tender a zero, tá? Conforme eu vou me aproximando aqui assim, ó, desse ponto, o ΔX aqui ele vai se aproximar cada vez mais do zero, tá certo? Ou seja, naquele instante específico, bem pertinho do instante zero, tá? Aquele instante que está tudo pausado na vida de uma pessoa. Então, como nunca vai ser esse valor, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o limite de ΔY sobre ΔX. O que seria então ΔY sobre ΔX? Quando eu tenho o cateto oposto, aqui é um ângulo de 90 graus, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente a esse ângulo, tá? Ali a figura está pequena, eu vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Vai dar mais ou menos essa figura aqui, certo? Vai dar esse triângulo retângulo aqui. Aqui tem um ângulo reto, aqui está o meu ΔY, aqui está o meu ΔX. Então eu vou ter esse ângulo, que é o que eu quero saber, né? Para saber a inclinação dessa reta, beleza? E aí eu vou ter o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente, eu vou ter a tangente do ângulo, tá claro? E o que é isso senão um próprio cálculo diferencial, né? Então eu vou ter o limite de ΔY sobre ΔX quando o ΔX tende a zero, ou seja, no instante zero. Isso vai ser igual, então, à velocidade instantânea do Neymar, que vai ser a derivada naquele ponto, tá claro? E aí eu posso dizer, então, que isso aí é dy sobre dx, diferencial de y e o diferencial de x, valores muito pequenos, próximos do zero, tá claro? Então era isso que eu queria dizer. Então o que tem a ver o Neymar com o Newton e o Leibniz? O Newton e o Leibniz aí foram os pais do cálculo, e o Neymar foi onde eu apliquei o cálculo para poder então verificar mais ou menos ali a velocidade instantânea dele, que a velocidade máxima que ele atingiu, de acordo com a reportagem, foi aí de aproximadamente 31,5 km por hora. Beleza? Gostou aqui do vídeo do Matemática Rio? Bem bacana, né? Tá, então é isso. Grande abraço. Espero que você tenha curtido aqui o curso de cálculo. Vamos seguindo, vamos juntos. Grande abraço, tchau, tchau.